Oi, Lu, tudo bom? Como é Oi, que você Cló, tá? tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus, bem. E você? Tudo bem também, feliz por estar aqui em mais um estudo junto com você, Lu, essa parceria fantástica que nós estamos construindo. Muito feliz mesmo, Lu. Lu, hoje nós vamos falar sobre culpa, né? Vamos ver o que Emmanuel fala para nós sobre culpa. De qualquer forma, eu já acho que esse é um capítulo que aqueles que tiverem contato com esse vídeo, né, com essa gravação e também até com o próprio livro, é muito importante que dê uma atenção, né, uma especial atenção a esse capítulo, né? Ele é de fundamental importância. Emmanuel ele coloca as coisas de uma forma bem dura, né? Devido a tamanha importância, né? E as repercussões que a culpa causa em nós, né, Lu? Então, eu desejo a todos aqueles que tiverem contato que eles realmente se sintam tocados por esse tema e façam suas reflexões particulares tão importantes em relação à culpa. Sim, também penso muito isso. Vamos. Você me perguntou se eu estava bem, eu estou um pouco rouca. Mudança climática, tempo muito seco, eu sou alérgica, tenho rinite. Então Barretão pode ser seco, que... como sempre. E eu com a minha rinite, então pode ser que eu dê umas tossidinhas, tá? Deixa o copinho Nada. de água do lado aí, Lu. Vai Ó, hidratando a ó, garganta. tem que É isso. hidratar muito, quem tem rinite sabe. Mas vamos lá, Vamos estudar fazer esse a nossa capítulo harmonização de maravilhoso. hoje? Vamos sim. Então vamos lá, Lu. Vamos acalmando a nossa mente, tranquilizando os nossos pensamentos, sentindo a nossa respiração, o ar entrando e o ar saindo, deixando nossos problemas para fora. Agora é o momento de nós concentrarmos e focarmos no nosso estudo. Vamos cumprimentando os nossos mentores espirituais que se fazem presente, agradecendo a tudo que fazem por nós, por toda a proteção, por todo o carinho, todo o entendimento, paciência, pela inspiração que recebemos de cada um deles, especialmente aquele mentor dedicado a esse nosso estudo. Pedimos a esses protetores que nos tragam a calma, o entendimento, que a gente possa fazer as melhores interpretações para o nosso próprio aprendizado e de quem mais tiver contato com esse conteúdo. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta vivenciando tantas experiências importantes para o nosso amadurecimento espiritual. Agradecidos pela nossa saúde, pela nossa família. E assim, com muita fé, com muita confiança, pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos nós, né? Tomara que a Vamos. nossa internet hoje fique perfeita, né? Que a minha não fique me travando, ultimamente anda me travando muito, né? De todo mundo, Lu, tá assim para todo mundo. Conrado, antes de começar a fazer a leitura, eu queria fazer uma breve introdução e algumas reflexões que eu fiz quando li o capítulo. Pode ser? Opa, vamos lá. Como esse capítulo veio na sequência do 21, que era o dever, acho bom que a gente relembre assim, que o dever é uma obrigação moral às leis de Deus, né? Às quais nós estamos submetidos, de acordo com o nosso grau evolutivo e de entendimento. E é fundamental que a gente siga, né, se nós quisermos avançar na nossa jornada evolutiva. Então, quando nós pensamos assim, o não cumprimento do dever,
irá nos trazer sentimentos de culpa, que é o que nós vamos discutir. Principalmente se nós perdemos alguma oportunidade preciosa. E vamos pensar assim, eu entendi que por isso, né, que Emmanuel estrategicamente vem nos esclarecer como é esse sentimento de culpa, como ele pode nos prejudicar a evolução, logo após o capítulo que ele nos explica o que é o dever. E para quem não tem contato, né, nós ficamos falando assim várias vezes, né, as leis divinas, o dever, nós somos submetidos a atender às leis divinas. Para quem não sabe, para quem não tem contato, o terceiro livro do Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo é sobre leis morais, né? Então lá nós temos todas as leis divinas, né? Ou lei natural. E lá nós temos relacionado todas. Então, para quem tiver vontade, quiser aprofundar, começa na questão 614, tá? É interessante, né, para a gente relembrar o que seria isso. Por exemplo, olha, lei de trabalho é uma lei natural, uma lei divina, lei de igualdade, lei de solidariedade, lei do amor, lei de justiça, lei de evolução, né? Lei de perfeição moral, tudo isso é lei natural, né? Lei divina. Então, nós vamos, o que eu percebi, né? Emmanuel primeiro nos ensina o que é o dever e agora vem nos mostrar no capítulo o que é um sentimento gerado pela falta de atendimento ao dever. Eu achei perfeito o capítulo, Conrado. Não vamos comentar o detalhe dele antes, né? E essa introdução que você fez sobre as leis divinas, né? Acho que é muito importante para embasar, fundamentar, dar mais condição para que a gente assimile melhor, né, as explicações, né, todo esse conhecimento aqui que Emmanuel passa para a gente. Então é bom mesmo, né, que a gente realmente é super importante que cada um de nós vá lá, acesse lá o capítulo 3, o livro 3, né, Lu? Terceiro livro, Terceiro livro, né? Porque isso aí nos ajuda na compreensão, né, de tudo isso que Emmanuel fala. Fala assim de uma forma bem clara, né? Mas vai nos dar mais base ainda para que a gente assimile melhor. Né? Ele não fala quais são as leis divinas, né? Então, quem não sabe fica se perguntando, né? O que é que o Conrado e a Luísa ficam falando leis divinas? Quais são essas leis? Aí me deu um toque, falei, acho melhor dizer aonde nós encontramos a explicação dessas leis naturais, né? Se for o caso, quando nós terminarmos, Lu, o nosso livro, a gente pode até fazer algum conteúdo, né, específico falando sobre isso, mas vamos sentir, né, o pessoal. Vamos, se o pessoal tiver interesse, né, deixar nos comentários, né, a gente faz. Olha, eu fui olhar no dicionário o que é a palavra culpa, o significado dela. Está como responsabilidade por um dano, por um mal causado a outrem, uma falta, um delito, um crime. Isso é culpa. Então, a responsabilidade por algo que você causou a alguém. Você procurou também? Não, né? Não, porque isso é papel de professor, eu sei que você vai fazer. É papel de professor. Eu só fico esperando aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a ler? Vamos lá. Podemos? Sim. Então, capítulo 22, intitulado Culpa, que vimos que é a responsabilidade por um dano. Emmanuel nos diz assim: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Conrado, eu acho importante, antes, tem uma palavra aqui que talvez as pessoas não entendam, né? Sombra. O que é sombra, né? Então, eu fui relembrar o que é sombra, e tem uma definição boa no livro da Hermance, que ela diz o seguinte: sombra é a parte da nossa personalidade
que nós negamos ou até desconhecemos e que não condiz com a nossa conduta consciente. Então, são traços da nossa personalidade que estão escondidos dentro de nós, mas que existem, né? Só que nós, às vezes, nem sabemos que temos, mas está lá dentro. E o que o Emmanuel nos diz assim? Quando a gente deixa de cumprir um dever, né, nós vamos gerar em nós um sentimento de culpa, né? Por conta por você entender, né, o que você fez, e aí você sente remorso, né? Você fica muito triste por não ter feito algo que poderia, ou por ter causado algo, prejudicado alguém. E ele fala, com múltiplas manifestações, que pode manifestar várias situações em você, porque pode abrir um espaço para que aquilo que você tem dentro da sua personalidade, que você nem conhece, venha à tona, né? Então eu falo, o que é sutis da alma, né? Aos tecidos sutis. Aquilo que é meio impalpável, aquilo que talvez você nem saiba que tem, mas que está lá dentro reservado. O que você entendeu? Esse capítulo é uma sequência direta do capítulo 21, quando ele fala de dever. Então, ele introduziu o conceito de dever para a gente, muito claramente dizendo que dever é fazer o bem, né? Generalizando, é fazer o bem. Faça o bem que você vai estar cumprindo o seu dever diante do fluxo divino, né? Diante da obra de Deus, né? Como consciências eternas, né? E imortais que nós somos. Então, a questão principal é culpa. Quando que nós estamos diante da culpa? Nós podemos estar diante do sentimento de culpa encarnados, né? Quando tomamos conscientemente de alguma coisa que fizemos de errado, né? De algo que possamos ter prejudicado de alguma forma alguém, alguma coisa, ou depois de desencarnar, invariavelmente. Então, quando nós desencarnamos e que nós tomamos contato no momento oportuno com as verdades e com a realidade, né? E que nós percebemos que nós nos desviamos daquilo que nós tínhamos proposto, né, Lu? Esse sentimento de culpa bate muito forte, né? E a culpa é terrível. A culpa, se nós não estivermos envolvidos por muito amor próprio, ela pode nos afundar e afundar muito. Porque ela se apresenta em múltiplas formas, né? Prejudicando toda a nossa constituição perispiritual, né? Ela abre brechas nessas sombras que nós possuímos. Como você bem falou, são sentimentos, emoções que nós ainda não sabemos lidar de forma madura, né? Abre brecha nesse sentimento, nessas emoções, e tudo se torna potencializado. Então, assim, eu digo com muita convicção que o sentimento de culpa, ele precisa ser muito bem administrado para que ele não se torne algo extremamente prejudicial para você, para cada um de nós. Sim. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou deixar fazer lá na frente. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, porque nós nos arrependemos, mas a memória fica batendo, né? Fica batendo na mesma tecla, aquele mesmo sentimento, né? Então, incessantemente. Transforma-se num abscesso mental. Pensa que abscesso é uma infecção, é um lugar onde purula, né? Onde sai pus. Então, você cria em você uma ferida, né? Envenenando-nos pouco a pouco. Ele colocou como uma ferida infecciosa, né, que está te envenenando. E expelindo, tá jogando, em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima.
intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Aqui também o Emmanuel usa umas terminologias, né, Conrado, que se você lê despercebido assim, né, você nem para imaginar o que é que realmente tem naquelas palavras. Então, olha, o arrependimento, ele vai ficar sendo fortalecido pelas nossas lembranças, porque a gente fica com aquilo na cabeça, né? Ele fala, e essa repetição daquele sentimento, né, vai gerar em você uma ferida, quer dizer, você tem dentro de você algo, né, que é essa culpa que está te intoxicando. E ele fala que nós vamos, com isso que nós criamos em nós, expelir, quer dizer, nós vamos jogar fora corrente miasmática. Miasmática é sujeira, né? São sujeiras. E essas sujidades estão relacionadas com a nossa ética, com o nosso comportamento, com o nosso padrão de pensamento. Então, naquele momento que o seu pensamento está focado naquele seu sentimento de culpa, essa intoxicação, né? Ela vem espalhando, né? Quer dizer, em torno de você, essa sujeira íntima, e além disso, não é só você que fica prejudicado, você intoxica toda a psicosfera, né, de quem convive com você. Então ele é tão preocupante, assim, tão importante nós termos consciência, né, do que um sentimento de culpa pode nos trazer. Esse é um pequeno exemplo, uma pequena introdução que ele nos dá aqui, né, Conrado? A culpa, ela é terrível, né? E nós consumimos constantemente os reflexos, né, da nossa mente, que são gerados, né, no íntimo do nosso ser, né, pelos nossos sentimentos, né? Então, Lu, esse sentimento de culpa mal trabalhado, né, ele se torna um veneno, né? Como ele falou, uma palavra muito forte, um abscesso, né? Uma infecção, né? Você está se auto-infectando, né? Você tá criando as condições totalmente favoráveis a que você desenvolva uma doença, que você fique doente, né? Porque você está se envenenando. E esse processo de culpa, né, esses reflexos mentais que você está emanando o tempo todo, também atinge a todos que convivem com cada um de nós. Por isso que ele fala, né, que nós também intoxicamos aqueles que desfrutam do convívio com a gente, não é? Seja em casa, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja onde nós estivermos. Sim, é como se nós, Lu, estivéssemos contraído algum vírus. Vou dar um exemplinho, né? Aonde eu for, eu carrego o vírus comigo. Sim. Né? Eu estou falando, estou conversando, estou respirando, e nessa dinâmica toda aí, o vírus está se espalhando. Né? E a culpa é da mesma forma, né? Todo sentimento, toda emoção essas emoções mal resolvidas é assim, né? Mas a culpa tem um peso muito grande nisso. Ainda bem que até o final do capítulo ele vai dar uma saída para nós, né, Conrado? Senão... Então vamos. A afeição do imã. Pronto, aqui ele já fez uma correlação magnífica, sim, que vai nos remeter ao capítulo das associações ou das conexões, porque nós emitimos energia, refletimos e absorvemos. Então, a afeição do ímã, que possui campo magnético específico. Então, o ímã tem um lado que ele repulsa, tem um lado que ele atrai, não é assim? Sim, exatamente. Toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. Arrojar é lançar, tá?
É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então, o que ele quer dizer aqui, que eu entendi, né? Lembrar muito daquele capítulo das conexões mesmo, porque o nosso campo vibracional vai atrair como imã consciências que também estão vibrando na mesma faixa, né? Então, que podem ser, porque ele só está falando assim, ó, nós trazemos conosco tanto forças boas como as forças ruins, né? Tanto algo que construa como algo que destrua. E é esse campo vibracional que te define, né? Que marca a sua índole. De que jeito que marca a sua índole? Nós não estamos vendo. Mas tem um feixe, tem uma luz que nós emitimos em volta da nossa áurea que define quem somos nós, né? Tem até alguns vídeos, né, Conrado? Tem algumas palestras. O Divaldo, eu já ouvi palestra dele, falando, né, dessa aura em volta, né, quando ela abre muito, quando a pessoa tem uma energia, né, ou quando ela é muito pesada, muito densa, quando você quase não vê o contorno. Mas não vou por aí porque não é o meu domínio, né? Mas eu entendi muito esse. Esse bem do assunto. Eu entendi muito dessa afinidade que nós vamos ter, que nós vamos atrair para nós, né? Como um imã. Pode comentar você. O autor espiritual, ele está explicando para a gente, nesses parágrafos iniciais, como é que se opera no nosso corpo físico, no nosso perispírito, né, os prejuízos causados pelo sentimento da culpa. Né? Então, você parágrafos um pouquinho mais técnicos, né, explicando como é que isso se opera em nós. Como nós já estudamos em outros capítulos, tá? Especialmente aquele que falava sobre associações, obviamente que eu vibro, né? Aquilo que eu estou vibrando, que eu estou sentindo, eu estou sintonizando, né? Como um rádio, como a gente sempre fala, eu sintonizo naquela mesma rádio. E isso potencializa um sentimento de culpa menor, alimentado por muito tempo, sintonizado nessa rádio específica da culpa, nessa sintonia de culpa, onde inúmeras outras existências, inúmeras outras consciências estão sintonizadas, né? Se potencializa demais. Nós somos o que somos, né? Isso que você falou da aura, Lu, tem autores que chamam de assinatura energética, Isso. Né? Que é a média, exatamente a média de tudo que nós sentimos, né? De tudo que nós pensamos. É essa média, né? Que traduz quem somos nós, aos olhos, né? Da espiritualidade. É assim que eles nos veem, né? Então, se eu estou nessa média, né, vibrando culpa, com essas consciências nesse mesmo padrão de vibração que nós vamos nos sintonizar e potencializar esse sentimento. E enquanto você falava, Conrado, eu imaginei assim, olha, pega um potinho cheio de alfinetes de costura, né? Imagina que nós vivemos num mundo em que o arrependimento, a culpa ainda é muito intensa, né? Porque nós prejudicamos as pessoas sem que as pessoas percebam, prejudicamos querendo, por isso que a gente reencarna tantas vezes, né? E aí imagina essa caixinha assim, cheia de alfinetes, todas essas consciências aí, cheias de culpa. Pega um imã, que é você, e coloca ali dentro, vai ver o que vai acontecer. Todos vão ser atraídos pela mesma sintonia do imã, né? Do ferro, que seria você. Dá uma pra gente imaginar e assustar como que as conexões podem ocorrer, né? Com que intensidade a gente nem imagina. E dá para ir mais longe ainda, Lu. Cada alfinetinho desse vai te provocar
machucadinho, uma feridinha, né? Então, uma dor Uma a dor. mais, além do que você já estava sentindo. Perfeito, Além da analogia, sua. adorei. Além da sua, né? Ó, operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados é desanimado, né? Sim. Os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. É o que nós estamos comentando agora, né, Conrado? Esse exemplo do imã dentro do potinho cheio de alfinete é exatamente isso, né? Você Complementou. atrai, complementou, né? A gente atrai aquilo. E lembrando que não é só desencarnado, é encarnado também, né? Sim. Você, às vezes a pessoa está naquela, dependendo do clima da pessoa, da vibração dela, você não se sente bem perto daquela pessoa. E às vezes ela acaba até te contaminando ou sugando a sua energia. Isso nós vimos lá naquele capítulo das conexões, né? É verdade. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Porque nós vamos assimilando tanto, né, dos outros sentimentos, potencializando tanto, que acaba vindo, né, de dentro para fora, uma inversão do que nós estamos sentindo. E aí, ao invés de nós começamos a querer agredir as outras pessoas, a transferir para o outro a responsabilidade que até então era minha, estava comigo. Aí eu começo a querer jogar para o outro, não é? Você entendeu isso também? É a dificuldade que nós temos de assumir os nossos próprios erros, os nossos fracassos, né? Faz parte da condição humana que nós vivemos atualmente, por conta do nível de orgulho que ainda temos, né? Então nós temos essa dificuldade, e se nós nos sentimos perfeitos, não fomos nós que erramos, foi o vizinho, foi o meu colega de trabalho, foi minha mulher, não é? Nunca sou eu. E aí nós nos tornamos, nesse sentido, agressivo, distorcendo e invertendo uma situação, né, Lu? Que deveria ser de amadurecimento para a gente, mas aí é um exercício de humildade que nós precisamos ainda desenvolver, né, Lu? Precisamos aprender, né, Conrado? Sim. Aí ele continua para explicar por que nós invertemos, né? É que os reflexos de nossa defecção, defecar aqui é abandonar voluntariamente aquele dever que você deveria ter cumprido. Vamos supor a lei do trabalho, a lei de solidariedade, né? A torvelinharem. Torvelinharem quer dizer agitarem junto de nós. Então, é que os reflexos daquilo que nós deixamos de fazer, né, vem agitando junto de nós. Assimilam de imediato as indisposições alheias. Então, aquilo que os outros estavam sentindo, nós acabamos assimilando de imediato. Falando, nossa, é a mesma coisa que eu estou sentindo, né? Carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. Nós não sabemos tudo que está ao nosso redor. Então, aquilo que nós temos como culpa, nós vamos carregar para dentro de nós vamos assimilar. E quando ele fala mensagens inarticuladas, é porque pensamento é energia
e nós captamos essas energias. Elas não foram faladas, elas estão no ar, tá como uma energia, uma sensação, essa revolta, o desânimo, nós vamos assimilando essa angústia, o desespero, nós vamos carregando tudo isso para dentro de nós, não é? Metamorfoseando. Ele coloca uma palavra bem pesada aqui. Ele coloca aqui reflexo da nossa defecção. Defecção não tem alguma coisa a ver com defecar? Defecar? Não, né? Não, a defecção aqui eu fui procurar também, Conrado, porque na hora eu falei, nossa, mas defecar é feio, né? Será que é isso mesmo? Essa defecção significa abandono voluntário de um dever. Entendi. Ninguém abandonou por você, foi você que deixou de cumprir o seu dever, né? Então, esse reflexo do seu dever não cumprido é que vai... reflexo da nossa culpa. A nossa culpa, daquilo que você não fez, né? Vai agitar dentro de você, como existem outras consciências ali que estão vagueando, né? Que está passeando naquele momento por ali, outras sensações de revolta, de desânimo, né? De vontade de agredir. O seu psiquismo, na hora, você absorve tudo isso, né? A gente consegue absorver. Nós vamos absorver. Associamos. E aí ele coloca assim, ó, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais. Quer dizer, enquanto a gente estava só sentindo a culpa, estava só conosco. A gente estava se sentindo mal, estava ali triste, não é? Arrependido. Sim. E aí quando você começa a emitir esses pensamentos, essas sensações, você capta. E na hora você se transforma em rebelado. Rebelado é aquele que não quer seguir regras, né? Que não concorda, é um rebelde. Aí você, na hora você muda, metamorfose, muda completamente, né? Se transformando em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo. Pensei que insular, o que seria insular? Ou você quer buscar uma solidão profunda, um isolamento profundo, ou você quer partir para o escândalo, né? Nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Ou a pessoa se fecha como um casulo, ou a pessoa vai querer fazer um escândalo, né? Então ela vai se voltar contra aos outros e vai juntar toda a sua mágoa, sua culpa, seu arrependimento e vai despejar no outro. É isso que eu entendi. Nossa, Lu, olha só quanta consequência, né, da gente não ter cumprido o nosso dever. Exato. Não é? E as consequências de nós não fazermos o bem, né? As consequências de pensarmos só em nós, né? De forma egoística, Lu. Então isso tudo, né? Toda essa situação triste, né? De alguém que se rebela contra tudo ou se isola numa depressão, numa tristeza muito grande, né? Isso é consequência direta mesmo do afastamento das nossas obrigações perante as leis de Deus, né? Eu acredito, óbvio, que tudo é um aprendizado, né? Sempre falo isso. Não é simplesmente eu quero estar alinhado com as leis divinas, sempre sendo que eu até então fiz tudo errado, né? Não, é um processo, né? Mas a gente precisa dessa consciência, dessa tomada de consciência, entender quanto que é importante que a gente viva não só para a gente, né? Que a gente repouse o nosso olhar também a todos aquelas pessoas que convivem com a gente, mas um olhar mais amoroso, né, Lu? Gera muitas reflexões internas, né, sobre como que nós estamos nos comportando, o que eu preciso melhorar, porque como a gente sempre fala, os primeiros que estão aprendendo somos nós mesmos. Somos nós, né? Então, fica assim, fortes ensinamentos para mim. Para mim também.
E, Conrado, vamos ponderar que dever está na mesma proporção da sua evolução, do seu conhecimento, do seu aperfeiçoamento. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos nas leis, quanto mais nós entendemos, quanto mais nós tivermos consciência, maior é o nosso dever. E aí, quando a gente não cumpre, maior é a nossa sensação de culpa por não tê-lo cumprido. Só que eu fico pensando que nós estamos na infância espiritual. No nosso processo evolutivo, nós estamos muito mais perto do macaco do que já da evolução. Nós ainda estamos muito no início, né? Muito engatinhando. Então, a gente não pode pensar que um erro, sabe, gerar uma culpa imensa e nós acharmos que isso é um pecado e que precisa ter um castigo. Não, a gente não pode fazer essa associação. Vamos pensar que nós estamos no processo evolutivo, que errar é normal, né? Que vai acontecer isso conosco, né? O que nós não podemos é pensar que esse erro, né, vai gerar uma culpa tão grande que a gente pensa que a gente precisa ser castigado porque é um pecado que eu fiz, né? Então nós precisamos entender, isso vai no nosso autoconhecimento, né? Não achar que as coisas que a nossa evolução vai se dar do dia para a noite, que o salto é grande, né? Não, né? Ainda não. Ainda é devagar. E quanto mais se sabe, maior responsabilidade, maior a gente tem que ter tolerância, paciência, amor. Exatamente, Lu, exatamente. Esse olhar carinhoso, né? Carinhoso. Como você mesmo disse, Lu, nós não damos saltos, né? Nós não damos saltos. Importante, por isso que eu acredito, como é importante que nós sejamos autênticos. A autenticidade, né? A hipocrisia foi tão combatida por Jesus, né? Durante... a gente observa isso no Evangelho, como ele combatia. Porque a culpa ela é amenizada no sentido de que nós podemos ter errado, mas fizemos o nosso melhor, achando que estava acertando. Porque nós vamos errar. Faz parte, nós não somos perfeitos. Só não erra quem é perfeito. Pois é. Então, a gente precisa, diante das nossas aquisições morais, né? Diante do nosso momento de despertar, fazer sempre o nosso melhor, né? Eu posso errar, mas eu estou acreditando que estou fazendo o certo, né? Porque o erro não necessariamente, aliás, a coisa certa não necessariamente está alinhada com o que eu acho que é certo, né? Às vezes eu estou equivocado. Então eu vou errar. Mas faça o seu melhor, seja autêntico, né, Lu? E por isso, como você falou, a necessidade do autoconhecimento, da reforma íntima. Do alto amor, né? Sim. Ó, vamos ver aqui que o Emmanuel continua falando pra gente. É nesse estado negativo, que nós já fizemos tudo aí acima, que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. E aí nós vamos lembrar aqui do capítulo da saúde, né, das conexões, o capítulo do dever, tudo está tudo um dentro do outro, né? Daquelas... Por que as células adoecem, essa vibração inadequada, né? A culpa gera uma infecção, né? E essa infecção ela vai nos gerar danos, né? Vai desorganizar. Então vamos ficar doentes só pelo fato de alimentarmos esse sentimento de culpa. Com certeza. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes, com todo o séquito das perturbações. Séquito é cortejo. Cortejo é um conjunto de pessoas que acompanham alguém, certo? Então,
a noção de culpa, com todo esse cortejo de perturbações que lhes são consequentes, porque nós já trazemos mais consciências conosco, agirá com os seus reflexos incessantes. Quer dizer, qual é a região do corpo, não é? Então, é muito comum, Conrado, já li alguma coisa, já ouvi, né? Quando a pessoa traz uma culpa muito grande, por exemplo, por ter traído no casamento, o marido traiu a esposa, por exemplo, né? Eu já ouvi relatos, né? De que essa pessoa, depois de muitos anos, desenvolveu um câncer de próstata. Então, eu não sei se... Eu não posso confirmar isso, de jeito nenhum, né? Mas o que ele está nos dizendo é exatamente isso. Então, aonde no seu corpo, na região do seu corpo ou da sua alma, né? Ali você pode ter um mal, né? Agirá com os seus reflexos incessantes, que pode lá na frente, então você pode ficar doente de determinada região do corpo ou da alma, né, em função dessa carga que você está trazendo. Isso que eu falei, Conrado, assim, eu não vou ser liviana a ponto de falar, não, é verdade, não, isso foram informações que já chegaram até mim, tá? Mas que há, como você mesmo disse no início do vídeo, né, uma perturbação tanto na nossa forma orgânica como no nosso perispírito, né? Ele está confirmando aqui que há, né? Bom, a culpa, ela vai agir da onde ela se originou. Sim. Ela, assim, então, significa que tudo que nós passamos nessa vida, as doenças, né, que a gente vivencia, tem uma causa, né? Ninguém é inocente. Então não vale a gente entrar naquele discurso de que porque eu, né, que eu fiz para merecer isso, né, Lu? Não é que assim, não é falar de uma forma pesada, mas sim de uma forma madura, né? Por exemplo, por que será que determinados homens, né, uma boa parte da parcela dos homens desenvolve câncer na próstata. E as mulheres nas mamas, né? E, enfim, outras doenças, diversas outras doenças. Por que crianças, bebezinhos, já desde de recém-nascidos, já têm dificuldades respiratórias, né? Pode estar associado a algum processo de culpa, né? Algo, por exemplo, alguém que se perdeu numa determinada, em uma outra vida, que se perdeu no cigarro, nas drogas, né? E ele, a partir do momento que ele se desperta para isso, e ele percebe os seus erros, a culpa, né, é muito grande. E onde é a origem? Onde que está a origem disso aí? É no pulmão, é no seu aparelho respiratório. Então você vai trazer para uma nova vida as repercussões, como o Emmanuel colocou aqui, né? Incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso, de que sejamos portadores. Concorda, Lu? Então essa é aquela doença pode ser a origem da culpa que você carrega há muito tempo, que você está tendo a oportunidade nessa vida de expurgar, né? Nosso corpo físico puxa e nós estamos nos purificando através da doença. Pois é. Nossa, esse capítulo toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Você imagina, Conrado, né? Uma mulher que provoca o aborto, que havia todo um compromisso com o espírito para reencarnar, e ela provoca o aborto.
numa outra reencarnação volta para reparar esse erro, porque a culpa é terrível, e aí ela vem sem condições de gerar um filho, né? Então, os resultados, né, podem ser terríveis e pode, como ele disse, demorar existências. Quer dizer, nós podemos ter várias reencarnações para conseguir sanar aquele arrependimento que nós tivemos, nós trazemos conosco, né? E você vê, Lu, que não tem ninguém apontando o dedo, não existe um Deus apontando o dedo para você, dizendo, olha, você é culpado e você vai pagar, né? Nós mesmos fazemos isso por nós, né? Sim. E as repercussões das nossas atitudes erradas, da falta de cumprirmos com o nosso dever, elas vão se repercutirem na nossa vida, através dos nossos próprios reflexos mentais, dos sentimentos de culpa que alimentamos. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por estarmos vivendo determinadas situações angustiantes, tristes, sofridas. Não é ninguém que nos colocou de castigo ali. Nós mesmos que atraímos isso para nós como um imã. Exato. E aí ele coloca, olha, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. O que ele quer dizer aqui é que errou, né? Tenha a humildade para assumir o seu erro, para que ele não gere culpa, né? Assume o erro, ele fala, reajuste-se o mais rápido possível, para que você não perca o seu equilíbrio, para que o seu equilíbrio vibratório, que as suas emoções não se modifiquem, né? E falar, mas como eu sei que eu errei? A sua consciência vai tocar uma sineta quando você errar, uma sirene, vai tocar um sino, né? À medida que nós vamos entendendo o que é o certo do que é o errado, fez o errado, na hora te incomoda. Só que nós precisamos ser humildes o suficiente para assumir o erro, não é? E não permitir cair em culpa, né? Que isso vai nos levar a longas reparações por conta de tudo isso que nós lemos até agora. Sermos humildes, além de assumir os nossos próprios erros, mas também de entender que não somos perfeitos, né? A gente tem que ter humildade de não se achar perfeito. E a perfeição, né? Aquele que se acha perfeito, ele não admite o erro. E aí, ele pode até entender que errou, mas ele não vai admitir internamente. E aí, que ele vai acontecer? Ele vai se isolar, né? Naquele processo de isolamento ou revolta. Ele se isola por quê? Porque ele tem vergonha de se expor novamente, né? Mesmo diante da culpa dele. Expor os fracassos, expor os erros. É o medo, é o orgulho, é a falta de humildade. Da mesma forma, quando a pessoa se rebela, como ele falou, é falta de humildade. É não querer se expor socialmente diante dos seus erros, dos seus fracassos. E aí, ou eu me isolo, ou eu me rebelo e coloco a culpa nos outros. É isso mesmo. Aí ele fala assim, ó, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, olha a orientação dele aqui, né, Conrado? Ele fala, errou, né? Quando ele fala reconcilia-se com seus adversários, às vezes a gente tem que perdoar, às vezes nós temos que pedir perdão, para que não gere no futuro a culpa, né? Pensando não só
no amor que Jesus nos passou, mas também como um médico, para que isso não vire no futuro um mal a você, uma doença, né? Ou então um desequilíbrio tamanho que você não sabe nem onde você está, nem por que você está. Você cria um inferno ao seu redor. Ou seja, Lu, exercite a humildade, né? Mesmo que seja difícil, mas pelo menos seja de forma estratégica, porque já estamos entendendo que não é bom alimentar a culpa, né? Então seja estratégico, no mínimo, e tente ter mais humildade. E, além disso, perdoe e busque o perdão das pessoas, né? Se reconciliem, fuja, se distancie ao máximo de todo o processo de culpa, né? Tendo a consciência de que não somos perfeitos, estamos em aprendizado, vamos errar, né? E estamos fazendo o nosso melhor. Exato. Também pensei nisso, Conrado. Pensei assim, que a orientação do Emmanuel nesse capítulo é a seguinte: vocês vão encarnar, ou no nosso caso aqui já estamos encarnados, né? Vocês conhecem as leis divinas, elas estão gravadas aí na consciência de vocês, ou seja, sabe que terão dever moral de cumpri-las para conseguir evoluir, que é isso que nós vamos fazer aqui. Mas como vocês ainda estão na infância espiritual, vocês podem errar, podem esquecer as leis, né? Podem ferir alguém. Então, se isso acontecer, arrependa-se rápido, peçam perdão ou perdoem, né, se for o caso, antes que essa culpa se transforme em algo danoso, de tamanha intensidade, que pode exigir muitas outras encarnações para corrigir o erro. Então, acorde enquanto é tempo. Assim, ó, acorda enquanto é tempo. Lu, se nós estamos muito magoados e com dificuldade de perdoar, né, faça isso pelo menos por amor próprio, né? Porque o bem que você vai estar fazendo vai ser principalmente a você mesmo. Quando você perdoa, a pessoa que está recebendo a maior bênção de todas é você, porque você está se livrando de um peso muito grande, que é a culpa, que pode nos proporcionar muitas dores e profundo sofrimento, como foi relatado aqui. Então, se ame, né? Ame-se principalmente, queira seu bem, né? Seja estratégico, perdoe, exercite a humildade, né, Lu? É exatamente isso, Conrado. Esse foi o recado dele para nós desse capítulo. Maravilhoso e, como você disse, incisivo, né, Conrado? Ele não passou a mão na cabeça de ninguém aqui, ele alertou, né, e nos ensinou e nos relembrou o que Jesus já tinha dito para nós. Né? Ô, Lu, vamos dizer rapidamente, antes de terminar, será que Jesus levou algum sentimento de culpa, algum sentimento de tristeza, de mágoa, diante de tudo que ele passou? Não. Não, né, Lu? Não, Jesus não se magoou conosco, porque ele sabia que nós não tínhamos o conhecimento necessário para fazer melhores opções. Então, às vezes as pessoas agem conosco e nós julgamos a pessoa, né? E não julgamos o ato, já julgamos a pessoa. Então, o que fica, né, que nós temos que lembrar que nem todos estão com o mesmo esclarecimento que você. Perfeito. O que para você é errado, pode ser que para o outro não passe de um hábito normal, que para ele não faz diferença alguma. E nós, nesse sentido, temos o dever de fazermos a nossa parte, né? Exato. Diante do nosso nível de lucidez. Lu, com certeza. Show de bola, capítulo importantíssimo, né? Muitas reflexões. Obrigado de novo pela companhia, por compartilhar comigo, Lu. Eu que agradeço, Conrado. Como sempre, muito ilustrativo, muito reflexivo, muito bom. Agradeço de coração.
E vamos aproveitar, né? E vamos agradecer. Sim. Agradecer aos nossos mentores, né? Que nos intuem, que nos auxiliam, a toda a espiritualidade superior que se faz presente, nos protegendo, nos orientando. E rogamos ao nosso amado Mestre Jesus que continue nos fortalecendo, nos amparando, para que nós possamos prosseguir com esse nosso trabalho, que abraçamos com tanto amor e carinho. Que esse Mestre nos envolva e nos guarde na sua luz. Que assim seja. Sim, seja. Até quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser, Lu. Um grande abraço. Até. Você Tchau, também. tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus, Lu.